bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo nós vamos falar sobre o principal erro que o investidor comete pós-declaração do imposto de renda. Como a gente sabe, todo investidor está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. O período de entrega, nos últimos anos, vem mudando. Era geralmente março e abril. E já nos últimos 3 anos isso não acontece mais. Ele tem sido prorrogado. Foi para julho, depois junho e agora maio nos últimos 2 anos. Só que esse ano até foi uma diferença interessante. Não começou no dia 1º de março, sim no dia 15 de março, mas foi até 31 de maio. Então, uma vez que a gente está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e chega o começo do ano, não tem como, a nossa mente fica condicionada à entrega dessa declaração. Por quê? E eu consigo compreender. Existe um monte de documentação que você precisa levantar, não só da parte da bolsa, a parte de rendimentos, a parte de patrimônio. Se você vendeu, se você comprou, notas fiscais de educação, se você tem dependente, enfim, é um monte de informação que precisa. Aí você fica naquela ansiedade, os bancos liberar os extratos, os informes de rendimento, as empresas entregam a DIRF, daí começa a entregar também os informes de rendimento e você vai naquela constância até terminar de concluir a entrega da declaração do imposto de renda. A partir dali você ainda fica mais ansioso ainda, porque daí vamos ver se eu cair na malha fina, vamos ver se eu tiver restituição, vamos ver quando vai cair a minha restituição, enfim, e você fica ali o primeiro semestre inteiro atrelado à declaração do imposto de renda. Mas o principal erro do investidor com relação à declaração do imposto de renda e está não voltada à própria declaração. Porque para pensar, o investidor ele tem 2 obrigações acessórias. E eu nem estou falando de criptoativos, que são 3. Mas o investidor da Bolsa de Valores aqui do Brasil ou de Bolsa de Valores do exterior, quem opera Forex, ele sempre tem 2 obrigações, que é o pagamento mensal e a declaração anual. E aí o primeiro semestre o cara fica o tempo todo na expectativa e no cumprimento da declaração do imposto de renda. E por hora ele para de operar, ele para de apurar o imposto do mês. Então, o principal erro do investidor na declaração do imposto de renda não está direcionado à declaração, mas sim ao tempo que ele perde fazendo a declaração e não cuidando da apuração. Aí o que acontece? Ele perdeu 6 meses. E aí agora ele vai ter que voltar e fazer a apuração dos 6 meses, mais a do mês corrente, para que ele possa chegar no final do ano de forma que as situações foram preenchidas. Ou até mais, não cuidou, não gerou a DARF, não pagou e vai pagar com multa e juros, vai deixar dinheiro na mesa. E aí, é legal porque, Luiz Fernando, mas eu tenho a calculadora, eu coloquei lá, mas não adianta. Se você não tiver no dia a dia consciente do que você precisa fazer, vai passar e você vai deixar dinheiro na mesa. Então, nesse vídeo eu quero deixar bem claro que o principal erro do investidor pós-declaração do imposto de renda não necessariamente está vinculado à declaração, mas sim não cuidar da apuração mensal. E sim, você tem que fazer a apuração mensal, tem que pegar a documentação, tem que fazer cálculos, mesmo se tiver prejuízo, para você poder compensar. Se tiver ganhos, gerar a guia e recolher o imposto, mas recolher o imposto de forma correta. Se gerar a guia, pagar até o vencimento dela. Se pagar até o vencimento, verificar se houve a compensação de prejuízo, a compensação do pagamento. Sabe que hoje o que eu mais pego são clientes que fizeram o trabalho. Então chega todo dia cliente para nós e ele fez o trabalho, mas aí ele não sabe se fez certo, não sabe se a calculadora calculou certo. Às vezes fez o pagamento e a Receita não reconheceu porque colocou o código errado, porque o banco mesmo não reconheceu, teve um pequeno delay, e aí ele fica com uma pendência na Receita Federal, e essa pendência gera o CPF bloqueado. Então, se você não quer cometer erros, se você não quer sofrer nenhum tipo de penalidade ou sofrer sanções que vão impactar o teu bolso, faz necessário você ter um acompanhamento da parte tributária. É por isso que eu sempre defendo você ter um contador. Por quê? Um contador especializado como eu, ele não é uma calculadora. O que a calculadora faz? Porra, você faz todo o trabalho. Você informa, você coloca as informações, ela faz o cálculo, gera a guia. A guia, você nem sabe se foi feito certo ou errado, porque ela não te dá uma memória de cálculo. E aí você faz esse pagamento. Eu já vi calculadora fazendo DARF de prejuízo, mas enfim, aí você faz o pagamento e aí seja que Deus quiser, porque você não sabe se pagou certo, se não pagou correto, se não pagou menor, se a Receita reconheceu esse pagamento ou não. A Receita vai te informar no ECAC, mas você como usa a calculadora, você nem sabe o que é um ECAC, aí não chega um AR e daqui a pouco você tem um CPF bloqueado. E aí você não tendo essa informação de tempo hábil, você também esquece de apurar o mês, aí apura com atraso, gera multa e juros, mas você não paga com multa e juros, gera outra pendência. Então, por que um contador? O contador ele vai ser corresponsável. Por ser corresponsável, as atenções dele são muito mais criteriosas do que uma calculadora. E outra, você tendo um contador do teu lado, você tira de você o peso da verificação se tudo correu bem. Porque se você tem um contador, é responsabilidade dele verificar se o processamento correu
efetivamente correto, se o pagamento foi validado, se você pagou corretamente, se o código estava correto, se o imposto foi calculado correto, se você utilizou do prejuízo, se o imposto que já foi retido você considerou, se a declaração foi feita por completo e teve compatível com as suas rendas, se você não ocultou renda e tampouco ocultou patrimônio para não cair num processo tributário, num processo civil. Então, o contador é corresponsável. Então, isso ajuda muito. Mas, nesse vídeo, eu queria te falar isso, que o principal erro é você ficar 100% focado na declaração e não cuidar da parte de apuração. E aí, você tem 6 meses de atraso. Vai ter que voltar para trás e fazer tudo. Aí você volta para trás, aí já passou mais 6 meses. Aí o ano enrolou, já começa um novo período de imposto de renda. E é por isso que muitos investidores se enroscam 1, 2, 3, 4, 5 anos. E aí vem aqui para nós, a gente vai ter que resolver a vida toda dele, porque ele sempre está enrolado, porque ele se preocupa na declaração, e aí esquece da apuração, ou vai na apuração e esquece da declaração. E é normal. Por quê? Porque você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar com a sua movimentação na bolsa, naquilo que te traz dinheiro. Por isso eu sempre te aconselho ter um contador especializado. Ah, eu não quero um contador. Então se inscreve nesse canal para que a gente possa te dar dicas para te ajudar a cuidar de toda essa rotina.